Olá, querido líder de célula, é um prazer estar aqui de novo com vocês para esse momento tão importante quando nós nos preparamos para realmente levarmos essa mensagem ao coração de cada um dos integrantes da nossa célula. Como você sabe, sempre estamos aqui, nós pastores, para auxiliar você que vai facilitar o estudo da célula. Eu que ministrei esse sermão em um dos nossos cultos e o pastor Diogo que redigiu o estudo da célula que vocês vão ter em mãos. É muito importante lembrar que esse estudo, o tema principal dele aborda a presença, a presença de Deus que sempre se fez notória na vida do povo de Israel. É um Deus que quer se fazer presente na minha e na sua história. E essa é a grande característica essencial do cristianismo. E é o que nós vemos de fato quando Moisés teve a escolha, o poder da escolha da presença de Deus, mas sem o sucesso, aparente sucesso, ou todo o sucesso e toda a vitória, mas sem a presença de Deus, que está em Êxodo capítulo 33, versículo 1 ao 3, quando Deus fala, você pode ir, Moisés, conduzir o povo, você vai conquistar essa terra que mana leite e mel, eu vou te dar vitória sobre os inimigos, mas eu não vou contigo. É importante, pastor Diogo, lembrar o contexto desse texto todo, do que estava acontecendo. Nos capítulos anteriores de Êxodo, você vai ver lá que o povo tinha cansado de esperar Moisés falar com Deus no Monte Sinai, eles fundiram um bezerro de ouro, com seus brincos e colares que as mulheres, as pessoas trouxeram, e fizeram daquele bezerro de ouro seu Deus. E ali Deus condena o povo, mas mesmo debaixo de condenação, Deus é um Deus tão misericordioso que fala, não, Moisés, eu vou cumprir minha palavra, vocês vão continuar caminhando por uma terra que mana leite e mel, mas a minha presença não vai com vocês. E aí que está o ponto principal, porque a resposta de Moisés para essa proposta de Deus, ela é negativa. Fala assim, não nos faça subir se a tua presença não for conosco. E então o estudo vai navegar em volta disso, o valor da presença de Deus conosco. Pensando nisso, pastor Hermes, na pregação que você fez, a primeira pergunta do estudo é exatamente essa, qual a diferença entre estar com Deus e fazer para Deus? Então, quando você for dar a sua célula, você precisa trazer essa distinção. O fazer são as estratégias, como, por exemplo, a própria célula é uma estratégia de cuidado pessoal, de evangelização. Mas o que gera o crescimento da nossa célula é o estar com Deus. Então, a gente pode fazer muito para Deus, então a nossa resposta é exatamente essa, a gente pode fazer muito para Ele e talvez não tenha um minuto do dia que nós estamos com Ele. Então, o que fundamenta realmente a vida cristã é estar com Deus, a presença de Deus na nossa vida, por meio da oração, da leitura das Escrituras, do jejum, que nós chamamos de disciplinas espirituais. A partir disso, nós conseguimos fazer muito para Deus. Então, quando for fazer a sua célula, lembre que a gente tem que fazer para Deus, mas a gente tem que estar abastecido, por assim dizer, com a presença do Espírito na nossa vida. Exatamente. Inclusive, só te interrompendo, mas é muito importante a gente falar para nós que somos líderes também. Como é que a gente tem ministrado nossa célula no fazer, ou é um fruto do nosso relacionamento com Deus diário, de leitura, de meditação na palavra do Senhor, de oração, de jejum, e isso vai se redundar mesmo e as pessoas entenderem que nós não estamos só passando conhecimento, mas estamos passando vida de relacionamento com Deus. Exatamente, então nós podemos fazer e nós estamos fazendo, mas a gente não pode negligenciar a presença de Deus na nossa vida. Então a segunda pergunta fala de que nós entendemos por sucesso ministerial, profissional ou acadêmico. Então a sua resposta, caro líder, é dizer que o sucesso é bênção de Deus. Todos nós devemos e é legítimo buscar sucesso na nossa vida profissional, ministerial e acadêmica. O que não podemos fazer é que esse sucesso da nossa vida não esteja com a presença de Deus em nós. Não adianta nada a gente entrar na Canaã, como era o caso de Moisés, e Deus não estar conosco. Então o seu trabalho acadêmico vai ser a bênção de Deus para a sociedade, mas Deus tem que ser glorificado nisso. Então, quando tratar essa questão do que é o sucesso, não importa a área, tem que lembrar que o sucesso, antes de tudo, é estar com Deus e viver para a glória de Deus. O desdobramento disso é a gente fica rico quando a gente trabalha, a gente cresce ministerialmente, cresce nas nossas profissões, mas sempre entender que sucesso verdadeiro é quando nós temos a presença de Deus. Como o pastor Hermes disse no seu sermão, é melhor você não ter nada, mas tendo Deus como tudo da sua vida, do que você ter tudo e Deus não estar presente no seu tudo. Então lembrar que nessa segunda questão, sucesso é legítimo, mas só há sentido e significado no sucesso
quando Deus está presente na nossa vida aqui. Amém. E a nossa terceira questão é quando a gente fala das motivações do nosso coração. Como, por exemplo, o que me motiva todos os dias a ler a Bíblia? O que me motiva a pregar? O que me motiva a liderar uma célula? Eu faço isso porque eu tenho uma compreensão equivocada? Eu faço isso porque alguém me obriga? Porque eu tenho que dar satisfação para alguém? Eu faço isso com a intenção correta? Eu tenho satisfação em fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O texto é um texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que fala que Deus leva o seu povo ao deserto para discernir as motivações do nosso coração. Então a grande pergunta aqui é o seguinte: eu lidero célula, você também lidera a célula, mas qual é a motivação de nós liderarmos essa célula? A motivação é a consciência do amor de Deus no meu coração. Eu sou grato por aquilo que Deus fez e por causa disso eu respondo a esse amor servindo as pessoas da minha célula. Então, levar as pessoas da sua célula a pensar nisso. Qual a motivação de você ser um bom pai, de você trabalhar, tem sentido, propósito no trabalho, naquilo que nós fazemos? Senão a gente vai ficar com uma vida cristã muito cansativa em todas as áreas, a gente vai perder o propósito. E a última pergunta do nosso estudo é exatamente essa: Deus é Deus de presença. Às vezes nós damos presentes, mas nós não estamos presentes. Então você que é pai, nós não podemos substituir. Nós podemos dar presente aos filhos, mas a nossa presença é mais importante. É insubstituível. Canaã era um grande presente de Deus, mas a presença não estava junto. Moisés entendeu isso desde o deserto, quando ele estava no Egito, ao deserto. No Egito ele tinha tudo, mas não tinha Deus. No deserto ele não tinha nada, mas ele entendeu e compreendeu e teve essa presença de Deus que o acompanhou. Por isso que no momento da escolha, ele falou assim: não, Deus, eu abro mão de qualquer sucesso para que eu tenha a tua presença. Exatamente. E você, por exemplo, que é um líder de célula, sua célula de solteiros, você pode contextualizar essa pergunta. Deus te abençoou com um namorado, por exemplo, é o grande presente, mas a presença de Deus não está no seu namorado, porque ele não é um cristão, por exemplo. Então a gente tem que entender isso. Você pode ganhar presente se Deus te abençoar com um namorado, uma namorada, mas talvez a presença de Deus não esteja no seu namorado, não esteja no seu noivo. Então é preciso realmente pensar que é muito mais importante a presença de Deus nos nossos relacionamentos, seja o nosso namoro, noivado e casamento, do que simplesmente presentes que nós vamos dar para as pessoas. Deus abençoe e tenha uma boa célula. É isso aí, Deus abençoe vocês.